Você já sentiu uma presença estranha em sua casa, um peso inexplicável que sufoca sua fé? Você suspeita que forças invisíveis estão agindo contra sua família, roubando sua paz e sua alegria? E se eu te dissesse que o próprio Deus está te alertando sobre lugares que você jamais imaginou que poderiam ser portas abertas para o inimigo? Hoje, o Espírito de Deus revela verdades ocultas que muitos pastores evitam, mas que são cruciais para sua libertação e proteção. Uma poderosa advertência divina está sendo liberada agora. Neste vídeo, vamos expor os 7 lugares mais comuns onde demônios se instalam, e você ficará chocado ao descobrir que um deles, o número 4, pode estar agora mesmo dentro do seu lar, te observando. São segredos espirituais que a igreja moderna tem negligenciado, mas que a Bíblia e as experiências de libertação revelam com clareza cristalina. Você terá acesso a um conhecimento que transformará sua guerra espiritual. Se você anseia por paz, proteção e discernimento para proteger sua casa e sua família, este é o vídeo que Deus preparou para você. Prepare-se para ser impactado e liberto. Você já parou para pensar onde reside o verdadeiro poder espiritual? Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um chamado divino, uma convocação para despertar. Fica comigo até o fim, porque o que você está prestes a ouvir não é teoria, mas uma revelação que pode blindar sua vida e seu lar contra ataques que você nem imagina. Prepare-se, porque o ponto 6 em especial vai desvendar um fenômeno que você provavelmente já experimentou, mas nunca compreendeu. O item número 4 que você não suspeita pode ser um objeto de arte, um souvenir de viagem, uma estatueta, um quadro, um amuleto, um presente de alguém que não serve a Deus, ou até mesmo um presente de alguém que serve a Deus, mas que não discerniu a origem espiritual daquele item. Pode ser um objeto que, em sua origem, foi dedicado a deuses falsos, usado em práticas de feitiçaria ou abençoado por espíritos malignos. A Bíblia é clara, em Deuteronômio 7:26 da manhã. Não trarás coisa abominável para dentro de tua casa, para que não sejas anátema, como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema. Você entende a gravidade disso? Um objeto amaldiçoado em sua casa te torna anátema, ou seja, separado de Deus, sob maldição, assim como o objeto. Não é brincadeira, isso não é superstição, é princípio espiritual. Pense comigo, o que você tem em sua casa? O que decora suas paredes, suas estantes? De onde veio? Qual a história por trás daquele objeto que você ganhou de presente? Você já parou para questionar a procedência espiritual de cada item? É hora de fazer uma varredura espiritual. É hora de despertar para a realidade de que o inimigo pode estar silenciosamente em seu lar, te observando através de um objeto que você considera apenas decoração. Eu te pergunto, você já sentiu um peso inexplicável em sua casa, uma sensação de opressão mesmo quando tudo parece bem? Você já percebeu discussões constantes, doenças inexplicáveis, insônia, pesadelos recorrentes em seu lar? É a chave para destrancar cadeias mentais e espirituais que te aprisionam. Agora, eu quero te convidar a um ato profético, um passo de obediência que transcende a tela. Em um momento como este, Deus nos chama a declarar a nossa fé, a ativar o reino invisível com as palavras da nossa boca. Por isso eu te peço, escreva nos comentários agora mesmo esta frase com toda a sua fé. Pelo sangue de Jesus, minha casa e minha vida estão blindadas contra toda influência maligna. Não é apenas um comentário, é uma declaração de guerra espiritual, um decreto que selará a proteção de Deus sobre você e sua família. Sua obediência em declarar esta palavra ativa uma corrente de poder que o inimigo não pode romper. Declare e veja o agir de Deus. E enquanto você faz essa declaração poderosa, eu te peço que você clique no botão de curtir. Não é apenas um like para o algoritmo, meu irmão, minha irmã. É um ato de amor e de responsabilidade espiritual. Cada curtida neste vídeo empurra esta palavra de libertação, esta verdade salvadora, para alguém que está prestes a desistir, para um coração que está ferido, para uma alma que se encontra à beira do abismo. Pense nisso.
Seu like pode ser a mão de Deus estendida para alguém que precisa de esperança neste exato momento. É sua missão divina, seu dever como guerreiro de Cristo, garantir que esta mensagem alcance o máximo de vidas. Faça parte desta corrente de salvação. Pode ser o inimigo silencioso, o item número 4, operando em sua casa. A presença de objetos amaldiçoados em seu lar é uma porta aberta para perturbação, para opressão demoníaca, para doença espiritual e física. É uma brecha que o diabo usa para roubar sua paz, sua alegria, sua saúde e até mesmo sua salvação. Ele se instala, ele observa, ele age nas sombras, e você nem percebe que ele está ali, nutrido por um objeto que você insiste em manter. Deus te adverte hoje: examine sua casa, examine seus objetos, peça ao Espírito Santo para te revelar o que está contaminando o seu lar. Não tenha medo de descartar, de queimar, de destruir o que não glorifica a Deus. Sua paz, sua família, sua vida espiritual valem muito mais do que qualquer item material. O item número 4 que você não suspeita pode ser a raiz de muitos problemas em sua vida. A raiz de muitos problemas em sua vida pode ser o item número 4 que você não suspeita. Sim, eu repito. O item número 4 que você não suspeita pode ser a raiz de muitos problemas em sua vida. Não ignore esta advertência divina. Agora avançamos para o 6º ponto, as sombras da herança, maldições geracionais e seus lugares de fixação. Este ponto nos leva a uma compreensão mais profunda de como o pecado e a desobediência de nossos antepassados podem criar fortalezas espirituais que afetam as gerações seguintes. Não é uma condenação, mas uma revelação para a libertação. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal agora. Este lugar não é apenas uma fonte de conteúdo. É um altar onde guerreiros e guerreiras de Deus se alimentam espiritualmente. Um ponto de encontro para aqueles que anseiam por mais do Espírito Santo, por revelação e por um avivamento genuíno. Aqui, construímos uma comunidade de fogo, onde a palavra de Deus é a nossa bússola e a oração é a nossa força. Junte-se a nós e fortaleça sua jornada espiritual. Permita-me te dizer algo crucial. Existem 2 bônus secretos, marcas tão poderosas e reveladoras, que eu reservei apenas para aqueles que tiverem a perseverança de ficar comigo até o último minuto. Estes bônus não são meros extras, são chaves que selarão todo o conhecimento que você adquiriu, transformando sua compreensão da guerra espiritual para sempre. Eles são a recompensa para os corações sedentos, para aqueles que buscam a verdade completa. Não perca, pois o que será revelado no final pode mudar sua perspectiva e sua vida de forma radical. Você já sentiu uma presença estranha em sua casa, um peso inexplicável que sufoca sua fé? Você suspeita que forças invisíveis estão agindo contra sua família, roubando sua paz e sua alegria? E se eu te dissesse que o próprio Deus está te alertando sobre lugares que você jamais imaginou que poderiam ser portas abertas para o inimigo? Hoje o Espírito de Deus revela verdades ocultas que muitos pastores evitam, mas que são cruciais para sua libertação e proteção. A Escritura nos mostra em Êxodo 34:7 que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que somos punidos pelos pecados de nossos pais, mas que as consequências espirituais de certas escolhas podem criar um ambiente propício para que os mesmos padrões negativos se repitam. É como um terreno que foi cultivado com ervas daninhas por gerações. Mesmo que você plante sementes boas, as ervas daninhas tendem a ressurgir se a raiz não for tratada. Pense em Seatil, em Josué 7. Ele desobedeceu à ordem de Deus e escondeu um manto babilônico e prata, objetos amaldiçoados, em sua tenda. O resultado? Não apenas ele foi destruído, mas toda a sua família. A iniquidade de Seatil trouxe maldição para sua casa, para sua linhagem. As maldições geracionais se fixam em lugares, em famílias, em padrões de comportamento, em objetos herdados, em doenças que se repetem, em vícios que parecem impossíveis de quebrar.
Você já notou padrões de divórcio, de pobreza, de doença crônica, de vícios, ou de morte prematura, que se repetem em sua família geração após geração? Isso pode ser um indicativo de uma maldição geracional operando, um lugar de fixação onde o inimigo tem licença para atuar. Mas há esperança. Jesus Cristo veio para quebrar toda maldição. Ele se fez maldição por nós na cruz, para nos redimir da maldição da lei. Gálatas 3:13 da manhã. É crucial identificar esses padrões, renunciar a eles em nome de Jesus, e buscar a libertação. Uma poderosa advertência divina está sendo liberada agora. Neste vídeo, vamos expor os 7 lugares mais comuns onde demônios se instalam, e você ficará chocado ao descobrir que um deles, o número 4, pode estar agora mesmo dentro do seu lar, te observando. São segredos espirituais que a igreja moderna tem negligenciado, mas que a Bíblia e as experiências de libertação revelam com clareza cristalina. Você terá acesso a um conhecimento que transformará sua guerra espiritual. Se você anseia por paz, proteção e discernimento para proteger sua casa e sua família, este é o vídeo que Deus preparou para você. Prepare-se para ser impactado e liberto. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor seja convosco. Hoje o Espírito Santo me impulsiona a falar sobre algo que a igreja contemporânea tem evitado, algo que muitos pastores preferem manter nas sombras, mas que é vital para a sua libertação, para a santificação do seu lar e para a proteção da sua família. Existe uma cegueira espiritual profunda que tem se alastrado, uma diluição perigosa da verdade bíblica que nos impede de discernir as artimanhas do inimigo. Muitos creem que após a conversão, a guerra espiritual se torna um mero detalhe, uma metáfora distante. Mas eu vos digo, a cada dia, o reino das trevas avança sutilmente, buscando brechas, portas abertas, para estabelecer seus domínios. A realidade é que a presença demoníaca não se restringe a filmes de terror ou a rituais de ocultismo explícito. Ela se insinua em locais que você menos espera, em objetos que você não suspeita e até mesmo em padrões de pensamento que você considera normais. Não se trata de culpar seus antepassados, mas de tomar autoridade espiritual sobre o que foi deixado como herança maligna e quebrá-lo em sua vida e na vida de seus descendentes. Agora, à medida que avançamos, preparem-se, pois os bônus secretos que prometi serão revelados. São revelações que aprofundarão sua compreensão e te darão ferramentas ainda mais poderosas para sua guerra espiritual. Fica comigo até o fim, pois as recompensas para quem persevera na busca pela verdade de Deus são grandiosas. Agora, para aqueles que perseveraram, para os guerreiros espirituais que buscaram a verdade até o fim, a promessa feita no início deste vídeo será cumprida. Vocês que chegaram até este ponto não são meros espectadores. Vocês são parte de um remanescente, de eleitos que anseiam por uma fé mais profunda, por uma libertação completa. E é para vocês que Deus reservou segredos ainda mais poderosos. Eu disse que revelaria os 7 lugares onde os demônios habitam, e que um deles estava em sua casa. Mas o Espírito Santo me impulsiona a ir além, a desvendar 2 verdades adicionais, 2 bônus secretos que raramente são ensinados nas igrejas, mas que são cruciais para sua vitória total. São revelações que o inimigo tenta manter ocultas, pois seu conhecimento desmantela suas fortalezas mais antigas. Asterisco por bônus, secreto 1, o silêncio dos antepassados, onde a ignorância abre portas hereditárias por... Muitos de vocês sentem um fardo, uma repetição de padrões negativos em suas famílias que parecem inexplicáveis. Doenças que se arrastam por gerações, divórcios que se sucedem, falências repetidas, vícios que teimam em permanecer. A geração atual normalizou o que Deus chama de abominação, diluiu o que é grave, e construiu uma fé superficial alicerçada em uma falsa sensação de segurança. A Bíblia, a inerrante palavra de Deus, nos adverte claramente sobre os perigos que nos cercam. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12 lemos: Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este texto não é uma sugestão, mas uma ordem. Ele revela a natureza da nossa batalha. Não é contra pessoas, mas contra forças espirituais invisíveis, que operam nos lugares celestiais, uma expressão que denota o domínio espiritual, que influencia o mundo físico. O apóstolo Paulo nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque o inimigo é real, suas ciladas são astutas, e sua intenção é destruir. Ele não está brincando, ele busca devorar, roubar, matar e destruir. A verdade bíblica é frontalmente contrastada com o que pastores modernos e a cultura secular estão ensinando erroneamente. Muitos pregam uma graça barata, uma liberdade sem responsabilidade, uma fé sem santidade. Eles dizem que Deus entende que o importante é o coração, enquanto o reino das trevas se fortalece nas brechas da negligência e da ignorância espiritual. Você ora, jejua, busca Deus, mas o ciclo não se quebra. Por que isso acontece? Porque, muitas vezes, a fonte não está em você, mas naquilo que foi feito por seus antepassados e que a ignorância manteve ativo. Esta é uma verdade pouco ensinada, pois confronta a ideia de que somos completamente independentes de nossa história familiar. Mas a Bíblia é clara. Ela nos mostra que as consequências de certas ações dos pais podem reverberar sobre os filhos. Não é que Deus castigue os inocentes, mas que as portas espirituais abertas no passado permanecem abertas até que alguém as feche em Cristo. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5 diz: Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esta passagem nos revela uma verdade profunda. Não se trata de uma maldição automática ou de um destino imutável, mas da persistência de uma brecha espiritual, de uma iniquidade não resolvida, que continua a atrair as trevas. Seus antepassados podem ter se envolvido com ocultismo, com idolatria, com pactos com entidades malignas, e as consequências disso se manifestam hoje em sua vida e na de sua família. Você já se perguntou por que certas lutas parecem ser mais fortes em sua vida, como se você estivesse combatendo uma força que não é apenas sua? Você já sentiu que algo em sua linhagem familiar te puxa para baixo, para os mesmos erros, para as mesmas tragédias? Eu vos declaro, esses ensinamentos são mentiras do inferno, disfarçadas de modernidade e de um falso evangelho de conveniência. Eles anestesiam a consciência e deixam a alma vulnerável. Pensemos na história de Seatil, em Josué capítulo 7. Após a vitória em Jericó, Deus havia proibido o povo de pegar qualquer coisa da cidade condenada. Mas Seatil desobedeceu. Ele viu uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro, cobiçou-os e escondeu-os em sua tenda. Um objeto amaldiçoado, aparentemente inofensivo, trouxe ruína não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel, resultando na derrota em Ai e na morte de 36 homens. A escolha de Seatil, sua desobediência e a cobiça por objetos amaldiçoados, trouxe uma consequência devastadora que afetou a todos. Assim como Seatil, muitos de nós, sem saber, abrigamos em nossos lares objetos, memórias, ou até mesmo padrões de pensamento, que são portas abertas para as trevas. Esta revelação não é para depois, mas para agora. O tempo está se esgotando, e decisões erradas estão sendo tomadas neste exato momento, abrindo portas para o inimigo. Prepare-se, pois agora vamos mergulhar nas 7 revelações que Deus te adverte. Começaremos a desvendar os lugares onde os demônios habitam, e você precisa estar atento a cada palavra. Fica comigo até o fim, pois as verdades que Deus vai te revelar são como um bisturi espiritual, dissecando as artimanhas do inimigo para que você possa se defender e prosperar em Cristo. Prepare seu coração, pois a próxima advertência divina vai te surpreender. 1.
O Espírito Santo está te dando linguagem para aquilo que você já sentia, mas não sabia nomear. É a persistência de aberturas espirituais que seus antepassados criaram. A aplicação prática é poderosa. Não é para você se culpar pelos pecados de seus pais, mas para você se posicionar como o agente de libertação em sua geração. Você precisa identificar, renunciar e quebrar essas cadeias em nome de Jesus. Você pode, através da oração e da autoridade que lhe foi dada em Cristo, fechar essas portas que foram abertas antes de você nascer. Peça a Deus que revele qualquer envolvimento de seus antepassados com o ocultismo, com seitas, com idolatria, com imoralidade grave, ou com qualquer prática que tenha dado legalidade ao inimigo. E então, com ousadia, declare a quebra dessas cadeias sobre sua vida e sua descendência. Esta é uma libertação profunda, que vai além do seu pecado pessoal e atinge as raízes de sua história familiar. É um privilégio que Deus concede àqueles que buscam a santidade completa. E agora, prepare-se, porque o que virá a seguir é a chave mestra. É a revelação que sela todas as anteriores, que coroa todo o conhecimento que você adquiriu até agora. É a verdade suprema que transforma a teoria em poder, o conhecimento em ação, e a fé em vitória. Asterisco bônus secreto 2. A chave mestra da autoridade, onde sua posição em Cristo desbloqueia toda a libertação. Você ouviu sobre lugares onde demônios habitam, sobre objetos amaldiçoados, sobre maldições geracionais e fortalezas mentais. O santuário profanado, onde a adoração falsa abre portas. Este é um lugar onde a presença demoníaca não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza, um portal escancarado para as hostes das trevas. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12, nos adverte claramente: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. O significado espiritual é profundo e aterrorizante. Quando o homem desvia sua adoração do Deus Altíssimo para qualquer outra coisa, seja um ídolo, uma prática esotérica, um ritual de feitiçaria, ou mesmo culto a si mesmo, ele cria um vácuo espiritual que é imediatamente preenchido por entidades demoníacas. O santuário profanado não é apenas um templo pagão, pode ser o seu próprio coração, sua casa, sua mente, quando você permite que a adoração falsa se instale. A idolatria, em qualquer de suas formas, é um convite direto ao inimigo, uma violação do primeiro mandamento que abre as portas para a possessão e a opressão. Não basta apenas não adorar outros deuses. É preciso anular e repudiar qualquer resquício de adoração que não seja direcionada unicamente ao Senhor. Você sentiu o peso da advertência divina e o anseio pela libertação. Mas como você, um ser humano, pode confrontar forças espirituais tão poderosas? Como você pode fechar portas que foram abertas há gerações, ou por espíritos malignos tão antigos? A resposta não está em sua própria força, mas na sua posição em Cristo. Este é o conhecimento que o inimigo mais teme que você descubra, pois ele anula todo o seu poder e toda a sua legalidade sobre você. A chave mestra, a revelação final e mais impactante é esta: asterisco por você foi constituído autoridade sobre todo o poder do inimigo através do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Asterisco por aura. Muitos cristãos vivem como vítimas, como se estivessem à mercê das forças das trevas, lutando uma batalha perdida. Mas a verdade bíblica é que Jesus já venceu. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. E ele te deu, sim, a você que está me ouvindo, a mesma autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Entenda a profundidade desta verdade. Jesus não disse que você teria poder sobre cor parte poro do inimigo, mas sobre asterisco por todo o poder do inimigo poro. Ele não disse que você cor pediria por o poder, mas que ele cor já deu por a você. É um dom, uma concessão de autoridade que vem da sua união com ele. Este conhecimento transforma radicalmente sua guerra espiritual. Pense no rei Manassés, um homem que, apesar de ter tido um pai justo, o rei Ezequias, escolheu o caminho da abominação. 2 Crônicas, capítulo 33, narra como ele reconstruiu os altos que seu pai havia derrubado, erigiu altares a Baal, fez postes ídolos e adorou todo o exército dos céus. Ele chegou ao ponto de edificar altares a deuses pagãos no próprio templo do Senhor e sacrificar seus filhos no fogo. A consequência foi devastadora. Seu reinado foi marcado por uma apostasia profunda e a ira de Deus se acendeu contra Judá. Manassés profanou o santuário de Deus e entregou sua nação à influência demoníaca. Você já se viu fascinado por horóscopos, numerologia ou simpatias, buscando respostas fora da palavra de Deus? Você tem objetos em sua casa que foram adquiridos em viagens ou presentes, que possuem símbolos de outras religiões ou culturas, e que você não sabe a origem espiritual? Você já sentiu uma energia pesada em um ambiente onde rituais ou adorações estranhas foram praticados? Onde está sua verdadeira adoração? Seu coração está completamente entregue ao único Deus verdadeiro? 2. O espelho das ilusões, objetos amaldiçoados e seu poder oculto. Este segundo ponto revela uma verdade chocante. Demônios podem se apegar a objetos, tornando-os portais de influência maligna em sua vida e em seu lar. A Bíblia é clara em Atos, capítulo 19, versículo 19, que diz: também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Não é sobre tentar expulsar demônios com sua própria força, mas sobre exercer a autoridade que Jesus já te concedeu. Quando você identifica um objeto amaldiçoado, você não o teme, você o amaldiçoa e o destrói em nome de Jesus. Quando você percebe uma fortaleza mental, você não se rende a ela, você a derruba com a palavra de Deus e com a autoridade de Cristo. Quando você sente a presença de uma maldição geracional, você não se resigna, você a quebra e a anula pelo sangue do Cordeiro. Esta chave mestra conecta todos os pontos que abordamos. O santuário profanado é purificado pela sua autoridade em Cristo. O espelho das ilusões é quebrado pela sua renúncia em Cristo. A armadilha da carne é vencida pela sua santificação em Cristo. O inimigo silencioso no seu lar é expulso pela sua declaração em Cristo. As sombras da herança são desfeitas pela sua intercessão em Cristo. O campo de batalha da mente é conquistado pela sua verdade em Cristo, e a porta da rebelião é fechada pelo seu arrependimento e obediência em Cristo. Sua autoridade não é um sentimento, é uma posição legal no reino espiritual, outorgada por Deus. Você não precisa implorar a Deus para fazer o que Ele já te deu poder para fazer. Você só precisa crer e agir. É tempo de parar de viver como cativo e começar a reinar como filho e herdeiro. Quem chegou até aqui, quem ouviu estas verdades profundas, é porque Deus tem um propósito maior para a sua vida. A gravidade espiritual desta passagem é imensa. Os efésios, ao se converterem, entenderam que não podiam coexistir com objetos que carregavam a marca da feitiçaria e da idolatria. Esses livros não eram apenas papel e tinta, eram veículos de pactos demoníacos, repositórios de conhecimento oculto que serviam como pontos de contato para as trevas. Um objeto amaldiçoado não é apenas um item inanimado. Ele pode ter sido consagrado a demônios, usado em rituais pagãos, ou simplesmente ter sido possuído por uma pessoa que o usou para fins malignos. Eles funcionam como espelhos que refletem ilusões e mentiras do inimigo, distorcendo a realidade espiritual e abrindo portas para a opressão, enfermidades e até mesmo tragédias em sua casa. Imagine a cena em Éfeso: pessoas que antes praticavam magia,
agora cheias do Espírito Santo, compreendendo que não podiam manter em seus lares aquilo que havia sido usado para invocar demônios. Eles não venderam os livros, não os guardaram como lembrança. Eles os queimaram publicamente, renunciando a toda e qualquer conexão com o ocultismo. Essa atitude radical foi um ato de libertação, uma declaração de que Jesus Cristo era o único Senhor em suas vidas, e que não haveria mais espaço para as obras das trevas. Você tem em sua casa alguma estatueta, um amuleto, um presente que você recebeu de alguém que não teme a Deus, ou até mesmo um objeto de herança familiar que carrega uma história estranha, ou um simbolismo oculto? Você já sentiu uma presença estranha, ou uma inexplicável sensação de mal, estar perto de algum objeto específico em seu lar? Você é um guerreiro chamado para manifestar o reino, para libertar cativos, para purificar ambientes e para estabelecer a soberania de Cristo em cada esfera de sua existência. Prepare-se, pois o próximo passo é a ação, é a oração que selará sua libertação e ativará essa autoridade em sua vida. Não é uma oração qualquer, mas um clamor que moverá os céus e a terra. Você chegou até aqui, guerreiro espiritual. Sua perseverança não é em vão. Você investiu seu tempo, abriu seu coração e buscou a verdade em um mundo cheio de enganos. Essa jornada não foi fácil, mas a sua disposição em confrontar as sombras e buscar a luz é um testemunho da sua fé e da sua sede por uma vida de santidade e poder em Cristo. Cada minuto que você dedicou a este ensinamento foi um passo em direção à sua libertação e à proteção da sua casa e da sua família. Agora chegou o momento de consolidar tudo o que você aprendeu. Chegou o momento de agir, de tomar posse da sua autoridade e de selar no mundo espiritual as verdades que foram reveladas. Eu vou te conduzir em uma oração estratégica, uma oração que não é apenas um pedido, mas uma declaração de autoridade, uma renúncia poderosa e um convite ao Espírito Santo para transformar sua realidade. Para que esta oração seja plenamente eficaz, eu te peço que você se prepare. Se possível, feche os seus olhos agora. Isso te ajudará a focar, a silenciar o mundo exterior e a se conectar profundamente com o mundo espiritual. Você tem livros, filmes ou músicas que glorificam o ocultismo, a violência ou a imoralidade, e que você considera apenas entretenimento inofensivo? Você já parou para pensar que um objeto em sua posse pode estar atuando como um canal para influências espirituais negativas, mesmo sem você saber? 3. A armadilha da carne, o território oculto do pecado sexual. Este é um dos lugares mais traiçoeiros e devastadores, onde os demônios estabelecem fortalezas, um território onde a carne se rebela contra o espírito, abrindo portas para a destruição. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, nos alerta com clareza cristalina. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O significado espiritual é brutal. O pecado sexual não é apenas uma falha moral. É uma violação profunda da santidade de Deus, uma profanação do templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Cada ato de impureza sexual, seja na mente, nos olhos ou no corpo, cria uma brecha na sua armadura espiritual, uma fissura por onde as legiões de demônios especializados em luxúria, perversão e depravação podem entrar e se estabelecer. Eles operam não apenas na esfera física, mas também na alma, distorcendo sua percepção do amor, do relacionamento e da própria imagem de Deus. Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Este gesto físico simboliza a entrega total do seu ser, a rendição do seu espírito, alma e corpo ao Deus Todo-Poderoso. Ao fazer isso, você está declarando que seu coração está aberto, receptivo e pronto para a obra transformadora do Espírito Santo. Esta não é uma oração comum. É uma oração que desatará cadeias, fechará portas demoníacas e selará sua casa e sua vida sob a proteção inabalável do sangue de Jesus Cristo.
Prepare-se, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Pai Celestial, em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado, o leão da tribo de Judá, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, nós nos prostramos diante de Ti. É em nome dele, pelo poder do seu sacrifício na cruz, e pela glória da sua ressurreição, que ousamos nos achegar ao Teu trono de graça. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes por ignorância ou descuido, permiti que portas espirituais fossem abertas em minha vida e em meu lar. Eu reconheço que o inimigo tem tentado roubar minha paz, minha alegria e a santidade da minha família. Eu reconheço que há áreas em meu coração e em minha mente que precisam ser purificadas e santificadas, pois a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu reconheço que a guerra espiritual é real e que preciso me posicionar como um guerreiro espiritual, revestido da Tua armadura e cheio do Teu poder. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu confesso com sinceridade e sem reservas todo e qualquer pecado que tenha cometido. O território oculto do pecado sexual é um calabouço espiritual, onde a alma é aprisionada, a mente é corrompida e o corpo é usado como instrumento de iniquidade, fechando a porta para a herança do reino de Deus. Pense no rei Davi e Batseba, uma história que ilustra a devastação do pecado sexual. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um poderoso rei e guerreiro, ao invés de ir para a batalha, ficou em Jerusalém. De seu terraço, ele viu Batseba se banhando. A cobiça se instalou em seu coração. Ele a mandou buscar, cometeu adultério com ela e, para encobrir seu pecado, tramou a morte de Urias, o marido dela, no campo de batalha. As consequências foram catastróficas. A espada nunca se apartou de sua casa, houve discórdia familiar, a morte de seu filho e a vergonha pública. O pecado sexual de Davi abriu portas para uma série de tragédias e fortalezas demoníacas em sua descendência. Você tem lutado contra pensamentos impuros, vício em pornografia ou fantasias sexuais que te consomem. Você tem permitido que a mídia e a cultura corrompam sua visão sobre a sexualidade, tornando-a algo trivial e sem consequências espirituais? Você está preso em ciclos de pecado sexual, prometendo parar, mas sempre caindo de novo, sentindo-se envergonhado e condenado? Você já considerou que essa luta pode não ser apenas sua, mas que há uma força espiritual por trás, um demônio de luxúria que encontra nesse território a brecha perfeita para te aprisionar? Eu confesso toda idolatria, toda prática oculta, toda superstição, toda adoração falsa que possa ter contaminado minha vida ou meu lar. Eu confesso, sem eufemismos, sem justificativas, sem minimização, todo pecado de impureza sexual, toda fornicação, todo adultério, toda pornografia, toda masturbação, toda lascívia, toda imoralidade, que tenha maculado meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu confesso toda rebelião contra a Tua palavra, toda desobediência aos Teus mandamentos, toda incredulidade e toda falta de perdão. Eu sei que estes são pecados diante dos Teus olhos santos, e peço o Teu perdão. Eu invoco agora o sangue purificador de Jesus sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Que o precioso sangue de Cristo me limpe de toda iniquidade, de toda mancha, de toda contaminação espiritual. Lave-me, Senhor, por dentro e por fora. Purifica minha mente de pensamentos impuros, meus olhos de imagens pecaminosas, meus ouvidos de palavras corruptas, minha boca de mentiras e maldições, minhas mãos de obras iníquas, meus pés de caminhos de perdição. Que o sangue de Jesus feche toda e qualquer porta espiritual que tenha sido aberta em minha vida, em meu lar, em meus objetos, em minhas finanças, em meus relacionamentos, através de pecados meus ou de meus antepassados. Que toda brecha seja selada agora pelo poder do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade que me foi concedida como filho e filha de Deus, eu renuncio agora a todo espírito de idolatria, a todo espírito de feitiçaria, a todo espírito de impureza e lascívia. Se você reconhece essa luta, se sente a dor e a vergonha do pecado sexual,
Você já se perguntou por que algumas batalhas espirituais parecem nunca ter fim? Por que a libertação chega e pouco tempo depois a opressão retorna com força redobrada? A verdade, amados, é que o inimigo é astuto e busca estabelecer fortalezas onde menos esperamos, lugares que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que se tornam verdadeiras portas abertas para a escuridão. Já falamos sobre a adoração falsa, os objetos amaldiçoados e o pecado sexual. Agora prepare-se, pois o Espírito Santo vai expor mais 3 territórios que o diabo reivindica, e um deles, o ponto número 4, pode estar escondido bem debaixo do seu nariz, dentro do seu próprio lar, observando cada passo seu. A revelação que virá em instantes é um choque para muitos, mas é a chave para a sua plena libertação. O inimigo silencioso no seu lar, o item número 4 que você não suspeita. Muitos de vocês que me ouvem agora sentem um peso inexplicável em suas casas. É uma atmosfera densa. Uma sensação de que a paz divina não consegue se estabelecer plenamente. Uma perturbação que se manifesta em brigas, doenças inexplicáveis, insônia, ou até mesmo em uma frieza espiritual que te impede de orar e buscar a Deus. Você limpa, decora, mas o problema persiste. A Bíblia nos adverte sobre a sutileza do mal e como ele pode se infiltrar em nossos espaços mais íntimos. Eu renuncio a todo espírito de engano, a todo espírito de medo e a todo espírito de enfermidade. Eu ordeno a vocês, espíritos imundos, que saiam imediatamente da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus bens, e não retornem jamais. Eu quebro e anulo toda maldição geracional, toda herança maligna, toda atadura demoníaca que tenha sido lançada sobre mim ou sobre a minha descendência. Eu corto agora, em nome de Jesus, todo laço de alma maligno, toda ligação com o ocultismo, todo pacto com as trevas. Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a preencher cada espaço que foi limpo. Vem e preenche minha mente com a tua verdade, com pensamentos puros e com a mente de Cristo. Vem e preenche meu coração com o teu amor, com a tua paz e com a tua alegria. Vem e preenche meu corpo com a tua santidade, com a tua saúde e com a tua vitalidade. Vem e preenche meu espírito com a tua presença, com a tua unção e com o teu poder. Renova minhas forças, purifica meus desejos e santifica cada área do meu ser. Eu declaro agora que sou livre em Cristo Jesus. Eu declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu declaro que minha casa é um santuário de Deus, um lugar de paz e de adoração. Eu declaro que toda maldição foi quebrada e toda bênção foi restaurada em minha vida. Eu declaro que tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me fará dano algum. A palavra de Deus em Deuteronômio 7:26 da manhã declara: Não trarás, pois, para dentro da tua casa coisa abominável, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Esta passagem, embora se refira especificamente aos ídolos das nações pagãs, estabelece um princípio espiritual eterno. Certas coisas, por sua natureza ou origem, carregam uma maldição, uma carga espiritual negativa que as torna um anátema, ou seja. E o que isso significa para você hoje? Significa que existem itens em seu lar, muitas vezes herdados, presenteados ou adquiridos sem discernimento espiritual, que servem como pontos de contato, como antenas para as forças das trevas. Estes não são meros objetos, são portais silenciosos. Você pode estar rindo agora, pensando que é bobagem, mas muitos estão experimentando o que Maria viveu. Maria, uma cristã devota, sentia sua casa pesada, seus filhos adoeciam constantemente e seu casamento estava em crise. Após o ensino que ela recebeu, ela descobriu que um antigo presente de família, um amuleto herdado, era a porta de entrada. Ao remover e renunciar a ele, a paz e a saúde foram restauradas em seu lar. Você já parou para examinar cada canto da sua casa com os olhos do Espírito? Existe algum objeto, alguma imagem, algum livro, alguma peça de roupa que você guarda por apego sentimental, mas que carrega uma história, uma origem ou uma simbologia que desagrada a Deus? Eu declaro que sou um guerreiro espiritual, vigilante, santificado e cheio do poder de Deus. Eu declaro que a proteção divina cerca a mim e a minha família todos os dias da nossa vida.
Eu declaro que o sangue de Jesus é a minha capa protetora, o meu escudo e a minha fortaleza inabalável. Eu encerro esta oração, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Guerreiro espiritual, saiba com toda a certeza que algo mudou concretamente no mundo espiritual neste exato momento, para todos que oraram com sinceridade. As portas que estavam abertas foram fechadas pelo sangue do Cordeiro. As cadeias que te prendiam foram quebradas pela autoridade do nome de Jesus. O seu espírito foi limpo, purificado e selado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Não duvide. Creia. E comece a viver a plenitude da sua libertação e da sua vitória em Cristo. Parabéns, guerreiro espiritual, por ter chegado até este ponto. Você não é como a maioria. Você é parte de um remanescente sedento por mais de Deus, comprometido com a santidade verdadeira, que não foge das verdades profundas e por vezes difíceis. Enquanto muitos buscam apenas conforto, você anseia por revelação e transformação. O Senhor te separou para este tempo. Recapitulando brevemente o que Deus nos revelou hoje. Vimos que a adoração falsa abre portas para o inimigo. Entendemos como objetos amaldiçoados podem trazer trevas. Confrontamos a armadilha devastadora do pecado sexual. Desvendamos o inimigo silencioso que pode estar oculto em seu lar. Quebramos o poder das maldições geracionais. Pense bem. Aquela lembrança de viagem de um lugar com práticas pagãs, aquele presente de um familiar que se envolve com ocultismo, aquela peça de arte com símbolos estranhos, o inimigo não precisa de um templo para agir. Ele se contenta com um cantinho na sua estante, uma gaveta esquecida, desde que você lhe dê acesso. Eu te pergunto, você tem coragem de purificar sua casa, de remover toda abominação que possa estar roubando sua paz e convidando a perturbação? A proteção divina é para aqueles que se santificam e retiram de seu meio tudo que contamina. As sombras da herança, maldições geracionais e seus lugares de fixação. Você se sente preso em um ciclo vicioso, repetindo erros e padrões de pecado que observa em sua família, há gerações? É como se uma sombra persistente pairasse sobre você e seus entes queridos, impedindo o avanço e a plena manifestação das bênçãos de Deus. Isso não é coincidência, mas sim, muitas vezes, a manifestação de maldições geracionais, que buscam pontos de fixação em sua vida e em seu ambiente. A Bíblia é clara em Êxodo 34:7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esta passagem revela uma verdade difícil, mas libertadora. As consequências do pecado dos nossos antepassados podem sim nos afetar. Atacamos as fortalezas demoníacas na mente. E fechamos a porta da rebelião que convida à escuridão. Agora, eu te peço um ato profético. Um ato que não é apenas uma interação social, mas uma declaração poderosa que ativa no reino espiritual o que Deus operou em sua vida durante este vídeo. Escreva nos comentários, agora mesmo, a seguinte frase: Eu sou livre em Cristo Jesus, e minha casa é um santuário para o Senhor. Declare isso com fé, e veja o que o Espírito Santo fará. E para que possamos ver o mapa global deste exército de santidade que Deus está levantando, eu te peço mais uma coisa. Escreva nos comentários o seu país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Veremos como Deus está conectando corações e mentes em todo o mundo, formando uma rede de luz e verdade. Amados, a responsabilidade de compartilhar esta verdade é imensa. Em algum lugar neste exato momento, alguém está prestes a tomar uma decisão errada. Alguém precisa desta advertência antes que seja tarde demais. A vida eterna de uma pessoa pode ser impactada por este conteúdo. Não guarde esta luz para si. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama, que você sabe que precisam ouvir esta palavra. Não é um favor ao canal, é obediência a um chamado divino. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. E se você ainda não faz parte desta família espiritual,
deste altar onde os filhos de Deus recebem alimento sólido e revelação que por vezes a igreja tradicional não ensina, este é o seu momento. Não que Deus castigue inocentes, mas o pecado abre portas, cria brechas espirituais, que podem ser exploradas pelo inimigo ao longo das gerações. Essas maldições se manifestam em padrões de doença, pobreza, vícios, divórcio, morte prematura, esterilidade e até mesmo em uma predisposição a certos pecados. Elas se fixam em comportamentos, em mentalidades, em objetos e até em locais físicos que foram palco de práticas pecaminosas. Lembre-se de Aceatil em Josué 7. Ele desobedeceu a Deus, trazendo para o arraial de Israel o despojo amaldiçoado de Jericó. Sua ação não afetou apenas a ele, mas toda a congregação sofreu a derrota na batalha e a ira de Deus. A maldição se fixou não só em Aceatil, mas no povo, até que o anátema foi removido. Da mesma forma, muitos de vocês carregam pesos que não são seus, reflexos de pecados que foram cometidos antes de vocês nascerem. Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço, certas áreas da sua vida parecem estagnadas, como se uma força invisível te puxasse para trás? É a sombra da herança, buscando um lugar para se manifestar. Você está disposto a quebrar essas cadeias, a renunciar a toda herança espiritual que não vem de Cristo, e a fechar as portas para o inimigo que se aproveita do que seus antepassados fizeram? O campo de batalha da mente, fortalezas demoníacas no pensamento. Agora, amados, entramos no território mais sutil e talvez o mais perigoso, a sua mente. Este é o principal campo de batalha onde o inimigo busca estabelecer fortalezas impenetráveis, prisões psicológicas que te mantêm em cativeiro, mesmo que você esteja fisicamente livre. Este canal não é entretenimento, é um equipamento para a batalha real. Inscreva-se agora, ative o sininho e venha fazer parte desta comunidade de guerreiros que buscam a santidade e a verdade. Juntos, somos mais fortes. Juntos, vamos avançar o reino de Deus. Amados guerreiros espirituais, sedentos de Deus, comprometidos com a santidade e a transformação, chegamos ao final de uma jornada que creio marcou profundamente suas vidas. Recapitulamos juntos os lugares e as portas que o inimigo usa para infiltrar as trevas em nossos lares e corações. Vimos que a adoração falsa, objetos amaldiçoados, o pecado sexual, inimigos ocultos em seu próprio lar, maldições geracionais e fortalezas demoníacas abrem portas para o mal. E, sobretudo, que a rebelião convida à escuridão mais profunda. Agora eu os convido a um ato profético de fé e autoridade. Declare em voz alta, com toda a convicção do seu espírito: eu sou livre em Cristo Jesus. Meu lar é um santuário para o Senhor. Escreva nos comentários o seu país e a hora em que você está assistindo a este vídeo. Juntos formaremos um exército de santidade, levantando um clamor global contra as obras das trevas. Sua participação é crucial. Cada comentário, cada compartilhamento é uma flecha lançada no reino espiritual, impactando vidas e libertando famílias. Se este ensinamento tocou seu espírito, se a revelação divina abriu seus olhos, eu os convido a se juntarem à nossa comunidade. Inscrevam-se em nosso canal. Ativem o sino de notificações. Façam parte desta família de guerreiros que não se cala, que não se conforma, mas que busca incessantemente o alimento espiritual e o equipamento para a batalha. Você já se sentiu atacado por pensamentos de dúvida, medo, depressão, culpa, impureza ou desespero, que parecem vir de lugar nenhum e te assombram incessantemente? A palavra de Deus em 2 Coríntios 10:4-5 nos instrui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Estas fortalezas não são muros de pedra, mas padrões de pensamento, crenças arraigadas, raciocínios que se opõem à verdade de Deus e que o inimigo usa para nos manipular e nos aprisionar.
Ele injeta mentiras, distorções e enganos, fazendo-nos duvidar da nossa identidade em Cristo, do amor de Deus, das suas promessas e até mesmo da sua existência. Lembra-se de Pedro, em Mateus 4:23 da tarde, quando Jesus o repreendeu duramente dizendo: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Pedro, um discípulo de Jesus, teve sua mente momentaneamente usada pelo inimigo para tentar desviar o mestre do seu propósito. Isso mostra como até mesmo os mais próximos de Deus podem ser alvo de ataques mentais. Você se vê preso em ciclos de pensamentos negativos, ruminações que roubam sua paz, medos que paralisam sua fé. Você luta contra ideias que te levam ao pecado, à ansiedade, à desesperança, mesmo sabendo que não são de Deus. Aqui, você encontrará um refúgio, um arsenal de verdades e um exército de irmãos prontos para lutar ao seu lado. A verdade central que você deve levar consigo hoje, gravada em seu espírito, é esta: a santidade não é uma opção, é a sua blindagem. E a vigilância é a sua arma mais potente contra as investidas do inimigo. Lembre-se de quem você é em Cristo. Você não é um mero espectador da guerra espiritual. Você é um templo vivo do Espírito Santo, um guerreiro ungido com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Um portador do fogo divino, um filho livre, herdeiro das promessas e conquistador de territórios. Sua identidade em Cristo é a sua maior fortaleza. Agora, o chamado específico que repousa sobre sua vida após esta revelação é claro: ande em santidade inegociável. Feche cada porta que o inimigo tentou abrir em seu lar, em sua mente, em seu corpo e em sua linhagem. Ative a autoridade que Deus lhe deu para purificar seu ambiente e sua vida de toda contaminação. Seja um agente de libertação e luz em seu círculo de influência. Eu prometo a vocês que, ao obedecerem a este chamado, ao caminharem no que foi revelado hoje, vocês verão uma transformação poderosa. As cadeias serão quebradas. A paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará seus lares. A vitória espiritual será sua constante. E uma bênção sem medida será liberada sobre cada área de sua vida. Eu profetizo que o Senhor dos Exércitos lutará por você, e você apenas contemplará a sua salvação. Muitos de vocês estão sob o ataque de fortalezas demoníacas na mente, e nem sequer percebem. O inimigo não precisa controlar seu corpo se ele puder controlar sua mente. Ele planta sementes de incredulidade, de amargura, de ressentimento, de luxúria, de orgulho, e as rega com suas próprias emoções e experiências passadas, até que se tornem uma árvore frondosa que obscurece a luz de Cristo. Mas não se desespere, há esperança e libertação. O poder de Deus é maior do que qualquer fortaleza mental. Mais à frente vou te guiar em um caminho de como demolir essas fortalezas e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A revelação do número 4 foi impactante, eu sei, mas a próxima, Nos últimos pontos abordamos batalhas espirituais e como o inimigo estabelece fortalezas, falamos sobre itens em casa que funcionam como portais para forças das trevas, maldições geracionais que se manifestam em padrões negativos e fortalezas demoníacas na mente, que são padrões de pensamento que aprisionam a mente. Usamos passagens bíblicas como Deuteronômio 7:26 da manhã, Êxodo 34:7 e 2 Coríntios 10:4-5. Para ilustrar como esses elementos podem roubar a paz e a proteção divina, convidando a purificação e a renúncia a tudo que contamina. Mas agora, irmãos, preparem-se. Chegamos ao ponto que eu prometi desde o início, o ponto que Deus me impulsionou a revelar com urgência. Aquele lugar que você jamais imaginou, o inimigo silencioso que pode estar dentro do seu lar, te observando. Sim, estou falando do ponto número 4, o inimigo silencioso no seu lar, o item número 4 que você não suspeita. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, guardando seus corações, suas mentes e seus lares de todo mal. Que o Senhor os abençoe e os guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a paz. Que o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e lhes dê a bênção da libertação e da santidade, hoje e para sempre. Este é apenas o começo de nossa jornada juntos. Em breve teremos novos conteúdos, novas revelações que continuarão a equipar, a revelar e a fortificar sua família espiritual. Fiquem firmes, vigilantes e cheios do poder de Deus. Amém e amém. Eu sei que muitos pastores evitam tocar neste assunto. É desconfortável, é desafiador, é confrontador. Mas o Espírito Santo não me permite calar. Eu mesmo presenciei e vivi a manifestação desta realidade espiritual. Lembro-me de uma vez, no início do meu ministério, quando fui chamado para orar em uma casa onde uma família cristã devota vivia atormentada. A mãe tinha pesadelos terríveis, o pai sofria de depressão profunda e os filhos brigavam incessantemente, com acessos de raiva inexplicáveis. O ambiente era pesado, denso, a alegria havia fugido daquele lar. Eu orei, jejuei, mas parecia que as portas do inferno estavam abertas ali. Foi então que, em uma madrugada de busca intensa, Deus me mostrou com clareza. Ele me revelou um objeto, um presente de casamento, que estava na sala de estar. Era um artefato de decoração, aparentemente inofensivo, trazido de uma viagem, mas que havia sido comprado em um mercado onde se vendiam amuletos e objetos de cultos pagãos. A energia daquele objeto era palpável para o meu espírito. Quando a família, em obediência e fé, removeu e renunciou àquele item, a atmosfera da casa mudou instantaneamente. A paz de Cristo inundou o lar, os pesadelos cessaram, a depressão se dissipou e a alegria voltou a reinar. Foi uma lição profunda sobre a sutileza do inimigo. Amados, o inimigo é astuto. Ele não precisa de altares satânicos ou rituais explícitos para se infiltrar em sua casa. Ele usa o que é aparentemente inofensivo, o que é bonito, o que é cultural, o que é herança de família,